Opa, e beleza? Pessoal, esse top 5 aqui me chama muita atenção quando eu começo a ver, né? Eu acho que vocês já estavam com saudade de protagonista só, manhwa de protagonista apelão, aquele manhwa de conjunto geral, né? Então eu resolvi fazer porque, mesmo sendo um tipo de manhwa onde todo mundo gosta de ver, né? Gosta de ler, é um manhwa que eu não trago tanto, dou tanta ênfase no meu canal, já que meu canal gosta de ser mais versátil, né? Mas fica aí com o primeiro vídeo, espero que vocês gostem, vamos seguir evoluindo e até a próxima. Redman. Para proteger a humanidade dos perigos da natureza implacável, uma nova nação foi feita, chamada Lua Azul, um lugar onde todos eram felizes, já que o governante era muito gentil e sábio. Só que a ganância humana não permitiria que a bondade vivesse, assim iniciando um golpe de estado. O mundo que era lindo agora é banhado em guerras, incontáveis números de corpos que se perderam naquele banho de sangue. Tudo o que restava para as pessoas era esperar suas mortes, até que aquele dia aconteceu. Um homem utilizando uma máscara vermelha derrotou os líderes dos rebeldes. Como ninguém conseguiu presenciar o rosto do Salvador, passaram a chamá-lo de Redman. Mesmo depois de 100 anos, essa história se passou a ser contada para todos. O diretor de um orfanato fazia questão de contar essa história para os seus alunos. Todas aquelas crianças eram descendentes de rebeldes. Por serem descendentes deles, eles foram lançados nas favelas para que morressem de fome. Mas o diretor resolveu criá-las, a fim dessa bondade que ele estaria dando para elas, que quando elas crescessem, transmitisse essa bondade para outras pessoas também. Aquele trabalho era muito difícil para uma pessoa só. Mas o diretor tinha um assistente que os alunos chamavam de Professor Kim, que era o encarregado de alimentar os alunos. Kim era uma pessoa gentil, que sempre queria o melhor para as crianças. Mesmo nos dias mais difíceis, ele sabia que tudo que ele fazia não tinha preço, era pelas crianças. O diretor tinha uma máscara vermelha em seus aposentos. E sempre alguns alunos iam lá e pegavam essas máscaras para brincar de Redman. E Kim ensinava para as crianças que pegar coisa que não é seu é ruim. Mas sempre que Kim tocava naquela máscara, o seu sangue gentil ficava frio. Por sorte, o diretor chegou ali e pegou a máscara de volta. Só que esse dia apenas começou. Vendo que iria chover, o diretor chamou Kim para recolher as roupas com ele no varal. Por causa daquela chuva brutal, eles ficaram sem luzes. Mas eles ainda estavam procurando o resto das crianças. Só que uma delas veio toda suja e disse que um homem acabou pegando as outras crianças. E um cientista maluco estava roubando as crianças nas favelas para levá-la para a nova Lua Azul. Vendo que aquela situação seria muito ruim, o diretor mandou Kim ele fugir com as crianças. Só que aqueles caras sujos atiraram no diretor. E por tabela pegaram o Kim no meio. Kim, antes de morrer, tudo que ele sentia era arrependimentos por não proteger as crianças. Mas o diretor, utilizando suas últimas forças, colocou a máscara no rosto de Kim. E algo que dormiu por 100 anos acabou sendo acordado. Com uma raiva inimaginável que Kim sentia naquele momento, ele destroçou aqueles dois homens. Infelizmente, as outras crianças já tinham ido embora. E essa foi a maldição que Kim ganhou. Ele só pode tirar a máscara assim que ele resgatasse as outras crianças, antes que algo ruim aconteça com elas. De Goblin a Deus Goblin. Os Goblins são criaturas irracionais, cometendo vários atos cruéis em busca de sobreviver. Dentre esses Goblins, um era chamado de traidor por não fazer esses atos abomináveis que estariam presentes em sua genética. Em sua busca por comida, ele escutou de um grupo de Goblins que os mais fortes foram invadir o seu território. Logo ele acabou indo correndo até sua caverna. Na sua caverna, lá tinha uma humana que ele estava protegendo. Mesmo ele estando em muitos e ele sendo uma criatura muito fraca, ele era muito inteligente. E ele sabia que se ele matasse o líder, naturalmente os outros iriam recuar. Lógico, ele não fazia isso simplesmente porque ele queria, já que Lin Tian, ele era um ser humano que ele acabou reencarnando nesse mundo, como um Goblin. Como os Goblins geralmente cometem crimes horríveis, o mesmo resolveu salvar aquela humana com o intuito de não salvar simplesmente porque ele quer, e sim para descobrir mais um pouco sobre esse mundo. E essa humana contou para ele que esse mundo foi criado pelos deuses, e nesse mundo tem várias criaturas além dos humanos, e os Goblins, eles são o último da cadeia alimentar. Os Goblins geralmente estão no fundo do poço. Infelizmente, mesmo ele tendo uma tela de sistema, ela ainda não tinha ativado seus atributos. Ele descobriu que tem duas formas de Goblins ficar forte. A primeira é se reproduzindo com fêmeas, e a segunda é devorando criaturas. Por ele ser de outro mundo, ele ainda não se adaptou a essa crueldade que a sua espécie tem que fazer. Então ele simplesmente resolveu ficar mais forte de outra maneira, esperando que os seres humanos viessem resgatar a Kylie, que era a humana que ele estava protegendo, e talvez eles conseguiriam ouvir ele, já que ele seria uma criatura racional. E seus desejos acabaram sendo ouvidos muito cedo. Um grupo de humanos acabou aparecendo lá. Ele achou muito estranho aquele ser humano. Como sinal de reflexo, ele conseguiu salvar a Kylie da morte. O humano achou que os Goblins haviam deplorado ela e ela estaria grávida. E por isso ele resolveu dar um fim nela. Mesmo eles avisando que ela não foi deflorada, o humano não acreditou. Entretanto, uma serva da deusa resolveu dar uma chance para aquele Goblin explicar.
E vendo que ele seria uma criatura racional, ela decidiu levar ele até a cidade. Só que quando Lin abaixou a guarda, eles acabaram matando a Kali. E Lin ele acabou não indo para a capital como convidado, e sim como um objeto de tortura. Ele passou por dias e noites sendo torturado. Tudo que ele podia imaginar naquele momento era sua vingança, e devido a múltiplas lesões ele acabou morrendo. O Deus que levou ele para esse mundo resolveu dar mais uma chance para ele, e fez ele retornar no tempo, antes que os humanos invadissem e começassem a matar os goblins. E como esse Deus ele achou que Lin morreu muito cedo, ele resolveu ativar logo a sua tela de sistema. E ele ganhou uma habilidade de ver o futuro, que ele poderia usar mais pra frente. E ele sabe que esse mundo é muito cruel, os humanos também são muito cruel, então não dá pra confiar em ninguém. E só tem uma forma dele se vingar de todo mundo, dos humanos, dos elfos, dos monstros, é simples, deixando a sua gentileza de lado. As regras do bom garoto. Essas crianças são angelicais, que não podem ser encontradas em nenhum lugar. Infelizmente, nem todos podem ser seu pai e sua mãe, por causa que esses pais, eles são especiais demais para essas crianças. Por causa desses pais especiais, essas crianças recebem um tratamento bem especial, uma educação bem especial, especialmente mortal. Olha, meus anjinhos, cada um deles recebeu um treinamento especial. Muitos recursos foram investidos nesses anjinhos. Querem saber para que essas crianças são usadas? Claro que é para obedecer todo o comando do seu pai. Eles decidirão como que eles irão usá-las. Mas cada uma dessas crianças são extremamente perigosas. E devido a muitos erros no passado, tivemos que implementar uma regra. Através de uma lavagem cerebral, conseguimos implementar 3 princípios absolutos. O primeiro princípio é que as ordens dos pais são absolutas. O segundo princípio, não podem utilizar suas habilidades sem receber o comando dos seus pais. E o último princípio, ignore os 2 princípios anteriores se a vida do seu pai estiver em perigo. Dentre esses achados especiais, tinha uma criança muito especial de elite. Infelizmente, após a sua adoção, ela acabou sumindo. Não se sabe se essa criança está viva ou morta. Será que ela vive uma vida normal agora? Wang ele era um adolescente que sofria bullying, e ele sabia que ele poderia ganhar daqueles agressores, porém ele estava no último ano de escola, então ele só queria viver uma vida tranquila. Pessoas que geralmente são inferiores, ele sempre desconta suas insignificâncias em outras pessoas. E Wang, além de ser muito humilhado pelos seus valentões, um deles em específico sempre pedia para que ele levasse na lanchonete da sua mãe. Ele não importava o quanto eles pisassem nele, mas ir até a sua mãe, especificamente a sua mãe, era uma coisa muito humilhante para ele. E por sorte aquele valentão veio cortês com a sua mãe, fazendo com que ele abaixasse a guarda e não matasse aquele valentão. A sua mãe ela era muito humilde, então ela dizia para os valentões que como eles eram amigos dos seus filhos, ela tratava eles como o filho dela também, que ela cuidaria deles. Wang ele pediu para Senpai que ele não levasse a comida da sua mãe para os valentões, já que a comida da sua mãe era muito apimentada e eles não iam gostar. Só que infelizmente sim, ele acabou levando a comida para os valentões. Ele acabou vendo as pessoas fazendo a pior coisa possível, jogando a comida da sua mãe no chão, jogando nele, fazendo todo tipo de ruindade com a comida da sua mãe, humilhando ela de todas as maneiras possíveis. Isso fez com que ele tentasse apunhalar o valentão, só que ele estava sozinho, então ele acabou sendo brutalmente espancado. Ele acabou pulando da janela, pensando que se ele morresse, esse valentão seria punido de alguma maneira. Mas ele infelizmente ele acabou entrando em coma. Os agressores, não satisfeitos e vendo que eles acabaram passando impune naquela situação, então eles resolveram até a mãe de Wang para tentar se livrar dela e bater nela ou destruir as coisas do apartamento. Só que eles tiveram uma surpresa, Sen ele estava lá, e aquela senhora para ele era como uma mãe. E ela ficou muito triste vendo que o filho dela quase morreu. Por causa disso, eles estão infringindo o terceiro princípio. Se a vida dos seus pais estiver em risco, essa pessoa tem que ser eliminada. Sen precisa proteger a sua mãe contra qualquer ameaça. E Sen, na verdade, ele que era a lenda da Mansão da Morte, o invocador da perdição. O mundo caiu em caos, levando todo o planeta Terra a andar em trevas. O Yun, como qualquer pessoa normal, ele preferiu esperar com que as autoridades resolvessem esse problema. Quando ele percebeu que não teria um final feliz, já era tarde demais. Por ele começar muito tarde, os prêmios já estavam na mão dos curiosos. E agora ele foi usado como uma isca para criaturas de nível 5. Sendo que no relatório que ele recebeu, ele e o grupo dele iriam enfrentar criaturas de nível 4. O Wen aceitou a sua morte. Talvez se ele tivesse sido curioso, ele teria mais chance de sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. Mas alguém queria conferir se as suas palavras eram verdadeiras. E Wen, ele retornou um ano no passado, no início do caos. No seu passado ele ficou com medo, mas agora ele iria lutar dessa vez. E ao afrouxar a porta para sair de casa, uma senhora que estava sendo morta pelo seu marido zumbi acabou atravessando sua porta. Wen, no seu passado, ele era um covarde, então ele vivia em casa com medo e se escondendo. Então ele não vivenciou esse evento. Mas agora ele iria procurar por tudo, ele iria tomar tudo. E com sangue nos olhos ele acabou matando aquele zumbi. E ele acabou ganhando os pontos. E ele sabe que o dinheiro não vai valer nada, não vai ter valor nenhum mais nesse mundo. E tudo vai girar em torno dos pontos. Se ele conseguir muitos pontos, ele sabe que ele pode ir lá na pilastra, até acabar trocando por itens, ou até conseguir uma habilidade e ficar muito mais forte.
Só que para ele conseguir isso, ele precisa matar muitos zumbis, porque zumbis não dão muito pontos. Mas mesmo ele sendo fraco, ele conseguia matar esses zumbis agora, porque esses zumbis estão no início da contaminação. O Wayne, ele sabe que ele poderia lidar com eles. Só que não foi só os humanos que acabaram sendo infectados, e sim toda a forma de vida. E um cachorro que vivia perto do seu bairro estava infectado também. Mesmo o Wayne sendo muito forte e tendo muito conhecimento, ele ainda não poderia lidar com um mutante. Então ele preferiu evitar esse conflito. Só que aquela criatura estava protegendo algo. E o Wayne, ele percebeu que aquele mutante, que aquela criatura estava protegendo um portal do tesouro. Esses portais são muito raros e eles ficam spawnando em vários lugares. Eles são tão bons e raros que eles têm prêmios que é até melhor do que a pilastra, onde dá para você trocar pontos. E o Prota, ele sabe que ele precisa fazer de tudo para entrar nesse portal, mesmo que custe o seu braço. E assim foi feito. O seu sacrifício não foi em vão. E ele conseguiu perceber que ele ganhou uma habilidade muito boa, que era mestre das almas. Toda vez que algum monstro, ou algum humano, ou alguma criatura morrer perto dele, ou alguém morrer perto dele sem ele matar ou matando, ele pode absorver a sua energia vital. E assim conseguir ficando mais forte. E não foi só isso, ele ganhou uma skill de rank S, na qual ele pode criar contratos com criaturas. E assim o Wayne começa sua dominância pelo esse mundo, agora sendo bem mais curioso do que na sua vida passada. Entrega o meu dinheiro. As Forças Especiais Secretas, a mais forte da Coreia, a Força Especial 709, naquele lugar há uma cerimônia especial de promoção. Todos ficam presos em um ambiente e precisam lutar, até que o último sobre de pé. E aquele que permanecer de pé receberá a promoção. Devido a uma anomalia, essa tradição estava começando a ser revista pelos supervisores. Por causa de um homem, todos os membros foram incapazes de exercer sua profissão, com um tempo indeterminado, já que aquele maluco era inacreditavelmente forte. O medo, ele parava no ar. Todos queriam pedir demissão. E foi a primeira vez que alguém foi dispensado por ser muito forte. Kim, a lenda das Forças Especiais, agora ele vive uma vida normal. Como uma pessoa comum, ele trabalhava numa empresa. E agora, completando seu terceiro ano nesse inferno, recebendo todo tipo de humilhação pelo seu gerente, Kim, ele sabia que ele precisava ficar naquela empresa por causa do dinheiro, senão ele já teria tacado o balde já e teria metido a porrada no seu gerente. Mas nesse dia específico ele recebeu uma mensagem, junto com um presente de um óculos que ele estava usando. Bem, aquela mensagem era muito estranha, e a palavra-chave era Projeto Fantoche. Assim que ele falou, seus óculos ativou. E ele até pensou em tirar o óculos, pensando que era alguma arma nuclear, alguma coisa que estavam usando contra ele. Porém, ele recebeu uma mensagem de uma descarga elétrica que iria atingir o seu cérebro pelas linhas que estavam grudadas no óculos. Kim, ele resolveu colocar o óculos de novo porque uma amiga dele acabou aparecendo. Ele não queria que ele fosse eletrocutado na frente dela. Então, ele resolveu simplesmente fingir que aquilo não estava acontecendo para depois entender mais um pouco sobre aquela cena. E a sua primeira missão que ele recebeu era lidar com o seu gerente. Como o seu gerente era uma pessoa bem irritante para ele, a primeira missão era fazer com que seu gerente parasse de xingar ele, já que seu gerente a todo momento ficava xingando ele. E se ele não conseguisse completar essa missão, a sua penalidade era perder 30% do seu dinheiro acumulado no banco. Como o tempo dessa missão era muito pequeno, ele acabou perdendo metade do seu dinheiro. Isso fez com que ele ficasse muito puto. O seu gerente até pensou que ele estaria ficando puto com ele. Então seu gerente levou ele para fora para poder repreendê-lo. No meio daquelas humilhações e xingamentos, Kim recebeu outra missão. Que se ele fizesse seu gerente parar de xingar, ele receberia 300% do seu valor que ele perdeu. E foi aí que o Kim percebeu que tem uma brecha nessas missões. Ele só precisa fazer com que o seu gerente parasse de falar. Então era só ele lesionar sua traqueia. Assim que Kim concluiu sua missão, ele recebeu todo o seu dinheiro. Ele percebeu que ele recebeu muito dinheiro. Então, tipo assim, tudo que ele demoraria anos e anos e anos para juntar, ele recebeu naquele dia. Só que tinha outra missão, que era bem mais simples. Ele receberia 500% do valor do seu banco se ele nocauteasse o seu gerente. Lógico, para ele foi maravilhosa a situação, já que ele queria muito bater no seu gerente. Então assim, ele nocauteou. E assim que ele concluiu essa missão, ele recebeu uma mensagem, uma notificação, que agora ele precisaria juntar 1 bilhão de won. Lógico, ele também descobriu que nesse mundo existem vários outros jogadores. E se ele concluir essa missão, ele vai receber um dinheiro muito grande, só que teria uma pegadinha, que se ele não concluísse, ele morreria. E foi a primeira vez em anos, depois que ele saiu das Forças Especiais, que ele se sentia tão feliz.